Olá, minhas queridas amigas, mães intercessoras, quero compartilhar uma palavra com você sobre Gideão. Está em Juízes, capítulo 7, versículo 16. Diz assim: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Você deve conhecer a história de Gideão. O povo de Israel havia pecado e o Senhor permitiu que eles fossem oprimidos pelos midianitas e por outros povos ali. Esses povos, eles vinham e roubavam toda a plantação. Eles ficavam sem ter o suficiente para o seu sustento. E aí eles clamaram ao Senhor. Depois você pode ler a história, começa acho que no capítulo 6. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor então aparece para Gideão, chama Gideão, e Gideão sabe o que ele fala? Fala assim: nossa, mas eu sou o menor da casa de meu pai, né? Eu não tenho essa capacidade, como que eu vou libertar o povo? Mas o Senhor disse para ele, falou: olha, você vai na minha força, eu vou estar com você, eu vou libertar o povo através de você. O Senhor sempre quer libertar alguém através da nossa vida. Então aqui nós como mães, que essa palavra seja direcionada para isso, para os nossos filhos. O Senhor quer libertar os nossos filhos, a nossa família, através da nossa vida. E Gideão, ele vai com muito medo, mas ele obedece. E a primeira coisa que Deus fala com ele é para ele derrubar o altar que haviam construído para Baal. E ele faz isso, ele obedece, sabendo que ele corria o risco de vida até, porque o povo ali da cidade, eles ficaram muito bravos com Gideão, que ele não poderia fazer isso, mas ele derruba esse altar de Baal. E aí Deus torna a falar com ele: olha, se prepara, porque eu vou libertar vocês através de você, vou libertar todos através de você. E aí ele pede então uma prova para Deus, falar: se o Senhor realmente vai fazer isso. Aí tem aquela história, né, do novelo de lã. Ele pede essa prova e o Senhor atende. Do jeito que ele pede, o Senhor faz por 2 vezes. Então o Senhor vai dando para Gideão provas de que ele está ali, de que ele vai sim trazer uma vitória. É assim com a gente também, né? A gente fica com medo, a gente fica inseguro. Você acha que você não é capaz, que você não é uma mulher capaz de resgatar, capaz de ordenar, capaz de colocar em ordem, capaz de trazer de volta. Mas Gideão era assim. Mas o Senhor está falando hoje com você que você é sim, porque Ele te dá força. E Ele tem te dado provas de que Ele é com você. Se você olhar ao seu redor, nos últimos meses, nos últimos anos, o Senhor tem te dado provas de que Ele quer te usar grandemente para a libertação da sua família. Então, acontece ali, tem toda uma história, né? O Senhor separa, tinham muitos homens com Gideão, e Deus fala para ele fazer um teste ali e separa apenas 300 homens. E aí, depois de todo esse processo, Gideão, ele se levanta. Olha o que diz no capítulo 7, o versículo 15, diz assim: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos. Porque depois de todas aquelas provas que ele pediu e que o Senhor deu as provas para ele, né, mostrando: eu estou com você, Gideão. Olha o que Deus diz no versículo 16, no versículo 10: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço ao arraial e você vai ouvir o que eles estão dizendo. Gente, isso aqui é incrível. Depois você leia aí, ó, do 10 até o 15. Deus fala para Gideão ir lá no arraial deles. E ele vai. Quando chega lá, ele ouve um dos homens ali contando para o outro que ele teve um sonho. E o outro interpreta esse sonho. O sonho era que descia um pão de cevada contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante. E essa caiu e se virou de cima para baixo. Aí olha o que o outro interpreta.
Não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gente, isso aqui é incrível. Pensa bem, ele vai atacar os midianitas. Ele está com medo. E Deus fala assim, olha, se você ainda está com medo, depois de todas as provas que eu te dei, como o Senhor é bom e paciente com a gente, né? Vai até lá. E ele vai, quando ele chega lá, ele ouve essa história, um contando para o outro. O próprio inimigo contando para ele o que Deus tinha falado que ia fazer. Vou repetir. Ele chega lá e ouve os inimigos falando, declarando o que Deus já tinha falado que ia fazer para ele. E aí depois disso ele se levanta, ele se enche de força, de coragem e ele vai. E ele diz, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E aí ele se enche de coragem. Essa é uma tarde para você se encher de coragem também. Esse é um dia para você se encher de coragem. Olha ao seu redor, veja na palavra de Deus, veja as promessas de Deus, veja coisas que têm acontecido, o Senhor provando que Ele é com você, que Ele está com você, que você é uma mulher valorosa, de coragem. E se levante. E aí depois disso, ele diz assim para os homens, no 17, do jeito que eu fizer, vocês façam também. Olha como ele se encheu de segurança e de confiança. Eu vou fazer e vocês vão fazer igual eu. Ele agora se tornou um modelo para aqueles homens que estavam ali. Mas eu quero destacar esse versículo que eu li no início, que é o 16, que diz: trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Cântaro é para ter água, né? Mas aqui diz que estavam vazios e haviam tochas ali, tochas de fogo, tochas acesas. Porque eles iam entrar numa batalha. Eles estavam ali para guerrear. Depois a história conta que eles apenas se posicionam, tocam as trombetas e quebram os cântaros e ficam numa mão com a tocha e na outra com a trombeta tocando. Nisso, aquele barulho todo, o Senhor confunde aquele povo, os midianitas, eles lutam um contra o outro e são derrotados, e eles fogem, simplesmente fogem. Uma tocha numa mão e a trombeta na outra. Mas esse cântaro vazio, sem água, com fogo, nos diz que quando nós estamos lidando com pessoas, nós vamos usar a água viva, nós vamos usar a palavra, nós vamos trazer, manifestar a presença de Jesus, que é a água viva. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Ela se encheu da água viva instantaneamente, no momento que ela creu, que ela entendeu que era o Messias. E o que ela fez? Ela foi evangelizar. Mas o que ela levou para aquelas pessoas? A água viva. Ela levou água. E aqui está falando que os cântaros estão vazios e que foi colocado fogo dentro deles, tochas de fogo. Quando você vai lidar com os inimigos, quando você vai lidar com o inferno, com espíritos imundos, com situações que são inimigas, você vai levar fogo e não água. Então, para tratar com a sua casa, com seus filhos, com seus parentes, ou seja, num trabalho de evangelização, de você conversar com seus amigos, com seus vizinhos, você vai levar a água. Você vai levar água para amolecer o coração, para que a palavra de Deus possa crescer e florescer. Mas quando você vai nessa batalha, você vai com fogo nas suas mãos. Então essa é a diferença, fogo e água. Você usa a água para trazer as pessoas para Jesus, para que essa água se torne uma fonte de água vivas nela. Mas você usa fogo para ir nessa batalha pelos seus filhos, pela sua família. Então, as pessoas precisam de água no coração para que a palavra de Deus crie raízes e frutifique. E os inimigos, a gente precisa levar fogo. Para que levar fogo para os inimigos? O Senhor fala nos salmos, em muitos salmos, que Ele destrói os nossos inimigos, que eles não se levantam mais, que eles se tornam como cinza. O fogo é para destruir esses inimigos, a ponto deles virarem cinza.
e não se levantarem nunca mais. Quando eu falo de inimigo aqui, eu me refiro a espíritos imundos, eu me refiro ao inferno, mas eu também me refiro a situações, circunstâncias, como culpa, como falta de perdão, como tristeza, como frustração. Esses inimigos, você também luta com eles com fogo, para queimar, para destruir e eles nunca mais se levantarem. Então eu quero te deixar essa palavra nessa tarde. Os inimigos precisam de fogo para serem destruídos, mas as pessoas precisam de água. Então o seu cântaro, ora ele é água, ora ele é fogo. Você tem nas mãos fogo, mas você também tem essa água viva que jorra de dentro de você. Que o Senhor fale melhor o seu coração nessa palavra. Vale a pena você ler essa história de Gideão. Gideão foi levantado para libertar o seu povo. Se tratava ali do seu povo, começando pela sua casa. Ele colocou em ordem a sua casa, tirou os ídolos e Deus foi dando esse livramento através da vida dele. E foi grande o livramento. No capítulo 8, versículo 28 diz: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz naqueles anos. Vale a pena, então, a gente se firmar e a gente acreditar que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Amém? Então, que você reflita nessa palavra e que você use esse fogo, esse poder para destruir qualquer inimigo que é contra a sua família, que é contra os seus filhos. Amém.